Então, boa tarde a todos, meus amados irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos a mais este devocional. Queria trazer-vos como assunto de oração do dia, orarmos pelos enfermos e orarmos também por aqueles que estão infectados. E queria propor a leitura de Lucas capítulo 7. O episódio que vamos estudar hoje incide nesse capítulo. Não vamos ler o texto na sua inteireza do episódio que eu queria chamar a vossa atenção. Vamos ler partes e depois o resto dos irmãos farão em casa e também durante a explicação procuraremos esclarecer. Então diz assim a palavra do Senhor, capítulo 7, verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhes os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Versos 49 e 50 para atalhar caminho. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar sobre o mesmo tema, mas com dois episódios distintos. E já vou explicar. E se chamaria esta a parte 1 e amanhã a parte 2. Embora, volto a frisar, são dois momentos de Jesus distintos. Queria falar sobre aprende-se muito à mesa. E nesta ocasião, que estamos agora a meditar, Jesus foi convidado por um fariseu da Galileia, ou seja, a norte de Israel. Amanhã nós vamos estudar um outro episódio muito parecido que aconteceu na região da Judeia, concretamente em Betânia, cerca de 3 km de Jerusalém. Há muita gente que pensa que este episódio de hoje e o da amanhã são o mesmo, mas não são. Desde logo pela diferença geográfica que acabamos de trazer aos irmãos. É verdade que os dois episódios relatam jantares. Agora na casa do fariseu, amanhã na casa de discípulos do Senhor, bem conhecidos seus. É verdade que os episódios relatam Jesus a ministrar a duas mulheres que têm gestos muito parecidos, e fica aqui uma palavra da parte de Deus e muito importante para nós nos dias atuais, para a casa e para o papel da mulher, não apenas em casa, mas em todo lado. Esta mulher de hoje unge os pés de Jesus com unguento. A da manhã diz a palavra do Senhor que ela unge Jesus na sua cabeça. E é um episódio da última semana da sua paixão. Há uma coisa que é absolutamente certa nestas duas ocasiões, amados irmãos. São pessoas que roubam, se assim posso dizer, a cena e chamam assim as atenções. Fiquemo-nos agora pelo episódio de hoje, o da manhã teremos ocasião de explanar. É curioso notar que Jesus viola as convenções ou os tabus sociais da sua época em relação aos marginalizados. E, portanto, se nós no início do capítulo temos ele a estender a mão a um marginalizado que era um estrangeiro, o centurião, depois vamos ver ele estender a mão a outro marginalizado economicamente, a viúva de Naim. Depois temos ele estender a mão a outro marginalizado, João Batista, que para todos os efeitos era, enfim, os seguidores de João eram um grupo absolutamente marginal. E agora o Senhor estende a sua mão àquela que era marginalizada moralmente, uma pecadora. Bem, seria ela uma mulher adúltera? Seria ela uma prostituta? As duas interpretações são plausíveis, mas o mais importante é que era alguém que no plano moral não estava a ter um comportamento correto. E é importante chamar aqui a atenção para outro cenário e contexto histórico. A Grécia, no período clássico, normalmente os banquetes não eram fechados
como nós podemos imaginar. Ou seja, o anfitrião e o convidado estavam a tomar o seu repasto e depois havia um período a seguir chamado simpósio, em que eles tinham, enfim, oportunidade de fazer discursos e mostrar a sua eloquência e falar de assuntos morais. E haviam pessoas que poderiam assistir esses mesmos banquetes, mas estando calados e à distância. Ora, e também para nós compreendermos um bocadinho mais como foi possível ela ir ungir os pés de Jesus com unguento, nesses mesmos acontecimentos haviam divãs. Durante o período da refeição estavam à mesa, mas depois havia um período, pensa-se, não é? Conforme os casos, mas quase sempre irá dentro deste figurino, em que a pessoa ficava deitada sobre o divã com os pés virados para fora. E, portanto, teria sido nessa ocasião que ela se aproximou. Ou seja, ela rompeu perante as convenções sociais, os interditos sociais, aquilo que era a etiqueta da época, a educação da época, se quiserem, ou até a retórica que se fazia à mesa, mas agora a sua retórica era a retórica dos gestos. E, portanto, naquele lugar o que sobressaiu foi uma primeira lição. A lição que vai muito além dos comportamentos em sociedade. A lição da humildade, do amor, da entrega, foi aquilo que ela deixou transparecer. E claro que Jesus foi posto em causa na mente daquele fariseu, porque quando ele viu aquilo pensou, bom, se este homem fosse profeta, saberia que esta mulher que está a fazer isto para com ele é uma pecadora. Mas Jesus deu mostras que era realmente profeta, porque soube os pensamentos dele. E como é que o Senhor soube? Propondo uma história em que os pivôs da história representam precisamente aquela mulher e o fariseu. E diz para ele, contando a história e depois aplicando a própria história, dizendo no fundo isto, que ele, comparando-se ao homem da história, era alguém que tinha dado muito pouco a Deus, pensando muitas vezes que dando banquetes nós estamos a dar muito a alguém, depende com que motivação nós damos, não é? E aquela mulher que no fundo não tinha trazido mais nada a não ser a sua oferenda, ainda que fosse de grande valor, ela havia sido muito perdoada, ao contrário dele, que pouco entregou e pouco havia sido perdoado. No fundo, o que Jesus quer dizer é que o fariseu se escudava na sua autojustificação e que a mulher não teve problema nenhum de reconhecer a sua fragilidade e a sua imoralidade, e por isso Jesus a perdoou. Para terminar, dizer aos amados irmãos que Jesus ainda foi posto em causa pelos restantes elementos da mesa, porque disseram, quem é este para perdoar pecados? E claro que segundo as convenções da época, dentro daquele figurino ético vigente, era habitual alguém ser perdoado quando ia ter com o sacerdote, depois de entregar uma oferta, é que era perdoado. E Jesus, sem mais nem menos, perdoa todo o seu pecado. Porquê? Porque Jesus tem uma moral e uma ética superior. Queria terminar dizendo quantas barreiras ela teve que vencer para chegar a Jesus. Quantas coisas profundas é que ali foram aprendidas naquela mesa, ou melhor, à parte daquela mesa, mas próximo àquela mesa. Por vezes nós temos que dar lugar à nossa mesa às pessoas menos importantes, para que elas nos possam ensinar. Que nós possamos ser ricamente abençoados pelo Senhor Jesus. Deus abençoe.